Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula 2. Eu sou o professor Hugo Sirena e este vídeo vai tratar sobre o assunto do rompimento de testamento. A inspiração deste vídeo veio a partir de uma questão que foi cobrada no 27º Exame Unificado da OAB. Foi aplicado ali no dia 18 de novembro de 2018. Então eu não sei em que momento você está assistindo a este vídeo, mas de todo modo procure lá nas provas o 27º exame, lá em meados de novembro de 2018, que você encontrará a questão a que eu faço menção neste vídeo. Deixa eu contextualizá-la para você. A Juliana não tinha herdeiros necessários. Pausa. Quem são herdeiros necessários? Os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. Okay? A Juliana era solteira, era sozinha, enfim, não tinha nenhum herdeiro necessário. E por conta disso, deixou um testamento contemplando 100% do seu patrimônio e direcionando estes bens a uma prima, a Bárbara. Okay? Pergunta, a Juliana pode fazer isso? Pode, se não houver herdeiros necessários, né? Porque daí não tem herança legítima e, consequentemente, 100% do patrimônio é disponível. A Juliana poderia dispor via testamento de 100% do seu patrimônio, como o fez. O que acontece? A questão fala que, depois da lavratura do testamento, a Juliana, via inseminação artificial, concebe uma criança. E lá adiante, dá à luz a Carolina. E aí vem a questão falar, e aí, qual é a sorte a ser dada para este testamento? Quem é que vai herdar? A Bárbara, a prima lá, que foi contemplada em 100% do patrimônio pelo testamento, a Carolina, que nasceu depois da lavratura deste testamento, metade para cada, como é que é isso? Bom, este é um típico caso de rompimento de testamento. A previsão deste instituto está lá no artigo 1973, nos artigos 1973 e seguintes do Código Civil, que diz o seguinte: sempre que houver uma situação de um descendente desconhecido ou ainda concebido depois da lavratura do testamento, nós estaremos diante de um rompimento absoluto de testamento. Tá? Diferentemente seria se fosse o caso de um herdeiro necessário ou de um descendente conhecido, já concebido e ainda assim preterido no testamento. Então, neste caso da questão, nós temos um rompimento absoluto, porque depois do testamento sobreveio um herdeiro necessário, sobreveio uma descendente. Então, logo, aquela disposição testamentária não pode perdurar. O testamento vai ser integralmente rompido e o patrimônio todo direcionado para a herdeira necessária, para a Carolina, filha da Juliana testadora. Okay? Então, uma coisa é o rompimento integral do testamento, que se dá quando? Quando nós tivermos algum herdeiro descendente desconhecido ou concebido depois da lavratura do testamento, que tenha sido preterido na disposição testamentária, não tenha sido contemplado pelo testamento. Diferentemente, como eu disse, seria se este herdeiro já tivesse sido concebido e fosse conhecido do testador. Imagine, por exemplo, mudando um pouquinho a história, se a Juliana já tivesse a Carolina, esta filha, conhecesse esta filha e simplesmente não se desse com ela. E para puni-la, vai lá e testa 100% do seu patrimônio para a prima, para a Bárbara. Este não seria um caso de rompimento integral do testamento. O testamento seria invalidado apenas naquilo que comprometesse ou que alcançasse a herança legítima. Porque na parte disponível do patrimônio, efetivamente a Juliana poderia contemplá-la em testamento. Então nós teremos que segmentar o que é parte de herança necessária, ou herança legítima, melhor dizendo, e o que é parte disponível, e conceber que apenas esta parte disponível poderia ser objeto de testamento. Mas acontece que, no caso, a Carolina, filha da testadora, foi concebida depois
da lavratura do testamento. Então, neste caso, o testamento é integralmente rompido. Nada dele pode ser aproveitado. Ok? Portanto, respondendo à pergunta, se eu não estou enganado, acho que é a pergunta 37 da prova branca, mas procura lá que você vai entender. O patrimônio será integralmente direcionado para a descendente, para a Carolina que nasceu depois. Por quê? Porque, como disse, se for herdeiro necessário não conhecido ou descendente concebido a posteriori, o testamento deverá ser integralmente rompido. Não se aproveita. As suas disposições não mais se perpetuarão. Tudo bem? Ficou com dúvida? Achou um pouco confuso? 2 dicas. Primeiro, dá uma lida nesses artigos 1973 seguintes do Código Civil. E, segundo, comenta aqui. Manda sua dúvida. Tenho o maior prazer do mundo em te responder. Legal? Juízo Filho, bom trabalho. Um abraço.